Boa noite, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje é terça-feira, terçou por aqui, e é uma terça-feira abençoada, porque aqui no Grupo Refúgio todos os dias são uma bênção, porque o Senhor fala conosco, nós temos o pão diário e propósito. E o propósito de hoje, qual é? Hoje é dia de culto online. Em nome de Jesus, às 20h15, nós nos reunimos em comunhão com os irmãos do refúgio para glorificar, adorar e bendizer o nome do Senhor no nosso culto online. Eu queria perguntar algo para vocês, deixar uma mensagem aqui para vocês, uma reflexão talvez, uma pergunta. E a minha pergunta é a seguinte: Deus rejeita a oração? Quem é, né, da minha época, vai lembrar dos hinos da Cassiane, o qual ela cantava e dizia, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. E aí eu pergunto para você hoje, eu pergunto para você nesse dia de hoje, nessa terça-feira, Deus rejeita a oração? Todas as nossas perguntas ou todos os nossos questionamentos, a Bíblia responde. A Bíblia é a boca de Deus, porque a Bíblia é o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o Verbo que se fez carne. Lembra, no início estava Deus e com ele havia o Verbo. O Verbo era Deus, era Jesus. E ele se fez carne. E hoje ele está aqui manifestado na sua palavra. Então, se você tem uma Bíblia aí, abre ela comigo, em nome de Jesus, em Provérbios. Provérbios 28, apenas o versículo 9. E é aqui que Deus vai falar hoje conosco. É aqui que o Senhor vai responder. Deus rejeita a oração, grupo? Então, bora lá. Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quantas são as pessoas que falam para mim, ou muitas vezes até eu mesma já falei, porque nós queremos, na realidade, digamos assim, limpar a nossa barra e, né, colocar as nossas falhas, os nossos erros, tudo na conta de Deus. Então, nós sempre, né, praticamente, temos esse hábito de falar assim, quando alguma coisa, né, tá. Quando nós fazemos alguma coisa e deixamos a desejar, digamos assim, a gente fala assim: ah, mas Deus conhece meu coração. Deus, ele aceita, ele sabe quem eu sou. Nós costumamos dizer isso. Ou, corriqueiramente, você faz isso. Deus, ele não aceita qualquer coisa. Deus, ele rejeita a oração. Provérbios aqui é uma das palavras que demonstram que Deus rejeita a oração. Tem várias outras que falam, né, até para o marido, se, né, tiver de briga com a esposa, suas orações serão barradas. Tem outras que falam que a gente pede mal, né, e não recebe porque pede mal, porque pede para nossa própria deleite, da nossa própria vontade. Então Deus rejeita. E várias outras, né, várias outras ocasiões que a palavra diz claramente que Deus rejeita. Deus rejeita jejum, Deus rejeita oferta.
E a gente tem que parar, sabe, com essa história de, ai, mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe, né, quem eu sou, só para trazer mais desculpa, né, sobre a nossa falta, digamos assim, de excelência em, em fazer, né, algo, ou mesmo na obra do Senhor. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem, sabe, para que você possa refletir, para que eu possa refletir, porque Deus, assim, Ele não aceita qualquer coisa. A gente vê na história mesmo de Caim, né? Caim, ele quis dar uma oferta, ele quis dar qualquer oferta e Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus, ele rejeita, também tem uma passagem que fala que os incrédulos, né? Deus rejeita a oração. Assim, tem várias, como eu disse, passagens que nos mostra, né? Muitas vezes não fala assim claramente, mas mostra que Deus ele não aceita qualquer coisa. A gente vê mesmo naquela passagem, né, que fala para que Deus fala, que Jesus fala para vir do jeito que tá, da forma que tá, mas em nenhum momento ele fala, mas continue assim, porque eu conheço o seu coração, sabe? Eu sei que você precisa disso, que você precisa daquilo, então eu te conheço, continue do jeito que você tá. Não, ele não fala, como ele não falou para aquela mulher, né, que estava sendo apedrejada, ela foi pega num ato de adultério e pela lei ela deveria ser apedrejada. Então, assim, ela era culpada, né, naquele tempo, naquele momento. E quando Jesus, né, deu aquele livramento para ela, ele fala: vai e não peques mais. Em nenhum momento ele fala: vai, eu conheço você, eu conheço o seu coração. Sabe, eu sou Deus e eu sei das suas aflições. Eu sei o que você tem passado, eu sei que você precisa, sabe, se prostituir, que é a sua única renda que você tem. Então, assim, nós queremos, né? Nós não queremos renunciar, nós não queremos dar o melhor, que nós possamos buscar mais, que nós possamos se aproximar mais de Deus, para que nossas orações sejam ouvidas, para que as nossas orações sejam respondidas. Nós sabemos que não é por obra, né, que a salvação, nós sabemos que não é, que a gente, por mais que a gente faça, né, o nosso melhor, nunca nós alcançaremos, né, aquilo que o Senhor fez por nós. Porém, Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo, Deus, ele quer um relacionamento com a gente e quanto mais nós nos achegamos a ele, mais ele se achega a nós. Eu tenho um testemunho, né, que uma vez aconteceu na minha vida, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Algumas pessoas já conhecem esse testemunho, e talvez você que sempre, né, tá vendo os nossos vídeos aí no YouTube, então, que possa falar no seu coração. Eu sou de uma cidade, mudei para outra, né, bem distante da que eu nasci. E eu tenho 2 filhos e eles têm uma diferença de 13 anos. E o mais velho veio comigo, mas depois quis voltar. Foi com a minha mãe, ficar, né? Foi lá, foi trabalhar na minha cidade. E o mais novo ficou. E um dia o Senhor falando comigo, porque Deus ele usa, né? Assim, a nossa, digamos assim, a nossa rotina, né, corriqueira, Deus ele sempre usa para falar conosco nas pequenas coisas ou nas mínimas coisas, o Senhor se revela a nós. E um dia estava eu perguntando para o Senhor e, né, conversando com Deus sobre isso, sabe? Sobre o Senhor, sobre os filhos de Deus, né? Sobre os seus filhos, como que seria, assim, no sentido desse relacionamento, né? Se Deus ouve todo mundo, se Deus amar, eu sei que ama, mas era sobre, nesse sentido. E Deus, ele falou simplesmente assim comigo: filha,
eu estava perguntando de filhos chegados, né? Se existe filhos chegados, era isso que eu estava perguntando para o Senhor. E aí ele me respondeu assim: filha, você ama os seus dois filhos igualmente, né? Você ama os dois. Porém, se hoje você for comer algo diferente, né? Se você for num restaurante, no McDonald's, algum lugar, você vai levar o seu filho que está com você, que mora com você, que está do seu lado, ele vai compartilhar isso com você. O outro que está longe não vai poder compartilhar desse momento. Mas você vai deixar de amar ele? Você deixa de amar ele? Eu respondi não. E nessa simplicidade, né, grandiosa de Deus, eu consegui entender. Deus, ele ama todos, né, os seus filhos. Porém, há filhos mais chegados. Porque há filhos que permanecem, que estão, sabe, que vivem ali. Então, realmente, né, eu amo os meus dois filhos. Eu amo eles. Porém, esse, que é o mais velho, na época não era casado. Hoje ele é casado e, graças a Deus, está morando aqui na mesma cidade que eu. Ele voltou. Está morando com a família dele. Mas mesmo assim, o que ainda mora comigo, né, que agora é adolescente, na época era criança, ele compartilha de tudo que é meu, porque ele está aqui em casa, ele está comigo. Se eu fizer uma comida diferente, se eu fizer algo diferente, se eu comprar algo diferente, em tudo ele vai participar comigo. O outro, que na ocasião estava longe, não poderia participar, mas eu também não era pela distância que eu deixaria de amar ele, né, ou de ter um contato com ele, mas era mais distante. Eu teria um contato? Teria, por telefone, a gente se falava praticamente todo dia, isso e aquilo. Porém, ele não participava da mesa, ele não estava ali junto comigo. E assim são os filhos de Deus. Tem uns que estão ali, né, com o pai, que estão ali na busca, que estão ali no relacionamento, na intimidade, e tem outros que ele não deixa de amar e não perde o contato, conversa, está falando com Deus, mas distante. Então, assim, Deus não tem ninguém preferido, porém, existe os mais chegados. E os mais chegados, com certeza, vão ser mais ouvidos. Então, assim, Deus, ele sempre esteve, né? A palavra do Senhor fala que ele busca, que ele olha para a terra e ele busca verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus, ele quer uma comunhão, ele quer um relacionamento. E sempre quando nós temos um relacionamento, né, sempre quando nós temos uma comunhão, uma intimidade, óbvio que é muito mais fácil a gente ouvir e a gente socorrer. E assim é Deus. Porém, Deus rejeita, sim, oração, jejum, tudo que a gente fizer, principalmente se a gente estiver em pecado, Deus não ouve. Então, assim, vamos nos colocar diante da presença do Senhor, vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos estudar mais, sabe? Vamos estar mais buscando conhecimento e também intimidade, para que as nossas orações não sejam rejeitadas de forma alguma. Amém? Glória a Deus. Então, aquele papo, né, de Deus não rejeita a oração, é um papo furado. Ele não rejeita a oração daqueles que estão nele, daqueles que estão esperando e buscando nele com intimidade. Amém? Glória a Deus. Então, beijo a todos, fiquem com Deus e até 8h15 para o nosso culto online.